Salve a todas e a todos, como faço toda terça-feira. Falo de um tema, 10 minutos no máximo, vinculado à educação ou à própria educação. Nesse caso, o tema de hoje vai ser um tema que está muito vinculado à educação, que é o Código do Consumidor, que fez 32 anos no dia 11 de setembro, com a publicação da Lei 8.078 de 90. Registra-se que a lei do Código do Consumidor ela surge em obediência ao que estabelece a Constituição Federal, especialmente no seu artigo 170, inciso 5º, que trata exatamente da proteção do direito do consumidor. E é interessante até fazer uma analogia, porque a Constituição é de 88 e 2 anos após foi publicado a lei do Código do Consumidor. Enquanto a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que estabelece como um grande condutor da regulação, da avaliação das instituições, dos cursos, foi publicada somente em 1996, e o Plano Nacional só foi publicado, o primeiro plano, em 2001, ou seja, o grande delay que se tem em relação à educação em matéria de legislação. E é bom, assim, termos a informação de que esse conjunto do Código do Consumidor ele se vincula a diversos artigos da Constituição, o artigo 6º, que traz a garantia, em relação aos direitos sociais previstos, entre os quais a educação, como tantos outros. O próprio artigo 23, inciso 5º, também fala da garantia, ao direito da educação, assim como também o próprio artigo 209, ao tratar da iniciativa privada, ele condiciona a iniciativa privada ao explorar a educação e o ensino, a necessidade de autorização e avaliação por parte do poder público e respeito a leis gerais da educação, também denominada a LDB, E registra também que o próprio artigo 209 fala de um tripé de responsabilidade em relação à educação, ao tratar que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, o adolescente, ao jovem com prioridade à educação. Então, sem dúvida alguma que é um emaranhado de legislação constitucional que vem ao encontro da necessidade de que a educação, ao ser autorizada, o ensino para ser autorizado, ele observa uma série de regramentos na legislação, A começar, lógico, pela grande norma, que é a lei geral, que é a lei, a LDB, que traz todo um regulamento sobre os sistemas de ensino, competências, e ao mesmo tempo traz, obviamente, uma série de elementos que estão contidos na Constituição, entre os quais a qualidade, a oferta do ensino em qualidade. E por isso que foi se criado um emaranhado de legislações e tudo mais, a ponto da Lei da Liberdade Econômica, prevista e aprovada pelo Congresso Nacional, ele atinge de forma parcial para as instituições de ensino, porque, diferente de uma empresa em que ela se constitui, vai ao cartório, ou vai à junta comercial, e a partir disso tem todos os licenciamentos necessários para que funcione, é muito mais simples do que na atividade educacional, onde, no âmbito do ensino superior, tem que ser feito o pedido de autorização, depois de curso, de credenciamento, de recredenciamento, junto ao Ministério da Educação e de órgãos vinculados à necessidade de validar todo esse processo, como nós temos o INEP, que faz a avaliação, tem as séries que cuida como Secretaria de Regulação e do Ensino Supervisão do Ensino Superior, como também tem o Conselho Nacional de Educação, que estabelece um regramento e como também julgam processos, principalmente
de recredenciamento, de credenciamento de IES, e também de recursos onde importa discussão sobre a qualidade ou a deficiência de uma instituição de ensino superior. Como também no âmbito do Estado, no âmbito do município, de acordo com suas competências, o mesmo é feito, né, também para verificar se tem todas as condições para que o curso efetivamente seja dado de acordo com toda a lei, todas as normas, que não são poucas. O nosso setor é extremamente regulado, o setor educacional, sobretudo o setor de educacional privado, onde tem um emaranhado de responsabilidades de cumprimento de normas. Por isso que até meu caro Daniel, meu sócio, e eu escrevemos um livro sobre compliance, exatamente nesse setor educacional e também no terceiro setor, dada a complexidade de normas, o quanto é necessário o seu cumprimento. E ao mesmo tempo, tudo isso faz com que permeie com legislações próprias, como foi o caso da publicação da Lei 9.870, que é a lei definidora da fixação dos encargos educacionais. Essa lei ela é própria para as instituições, ela tem um regulamento próprio para as instituições, em que tem critérios claros em relação à fixação das anuidades escolares das instituições de ensino privado, a necessidade da reciprocidade do contrato de prestação de serviço, as condições em que é reajustado anualmente o contrato, enfim, tem uma série de regras nessa lei que vem inclusive pacificar por completo até que ocorreu aí com a pandemia, onde se queria discutir de que poderia-se, por intermédio de conselho estadual, poderiam verificar e disciplinar a legislação de consumo cujo contrato de prestação de serviço educacional é de direito civil e, portanto, as escolas estão vinculadas a esse tipo de contrato. É importante até registrar de que na década de 90 houve muita discussão, né, sobre mensalidade, sobre contrato, houve até registro aqui, o advogado falecido, mas que teve uma grande importância no segmento da educação, o Dr. Adib Salomão, que foi o primeiro defensor antes da existência do Código do Consumidor, da necessidade do estabelecimento contratual entre escolas, alunos, pais de alunos ou responsáveis. Isso acabou sendo importante como um movimento de defesa necessária às instituições privadas de ensino superior. Ao mesmo tempo, também o Código do Consumidor, especificamente no seu artigo 36, ele também estabelece um regramento necessário, para que se dê publicidade e clareza em relação ao curso que está se oferecendo, a modalidade, como ele está regulado, quais os requisitos, os cumprimentos que precisam ter, e que muitas vezes o cumprimento de avaliação, inclusive, atinge o próprio aluno, por exemplo, na obrigatoriedade de fazer o Enem para ingressar na escola pública, ou mesmo na escola privada, que é uma forma alternativa de se ingressar, ou inclusive atingir políticas públicas que são ofertadas de inclusão e que precisa ser respeitado critérios de ingresso para acesso dessas políticas públicas. Então se vê claramente de que o Código do Consumidor, que engatinhou inicialmente, etc., ele foi tomando corpo ao longo dos anos, as responsabilidades foram cada vez mais claras das partes, e aí, sem dúvida alguma, ele está hoje consolidado, da mesma forma que eu prevejo que a Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem o mesmo paralelismo. Inicialmente, pegou, não pega, o que vai acontecer? E, no entanto, ela ficou, está aí o Código do Consumidor e vamos considerar que isso vai acontecer a mesma coisa na Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema importante, os contratos de prestação de serviços, porque logo as instituições estão publicando as suas anuidades, já tem muitas publicando, inclusive agora, mensalidades para novas oportunidades de ingresso,
no ensino superior, cursos que vão sendo autorizados, aguardando-se ainda que tipo de modalidade, para dependendo do curso. Enfim, há muita coisa pela frente, mas fica aqui o nosso recado da importância do contrato e da prestação, a contrato de prestação de serviços educacionais, bem elaborado, com o cumprimento de todos os regramentos que a legislação assim prevê. Muito obrigado, até a próxima terça-feira.